E está na hora de discutirmos as rotas aí de precificação da arroba do boi diante do que a gente tem de informação nesse momento no mercado. O que a gente viu foi uma conclusão das exportações, principalmente no mês de julho, uma conclusão positiva, porém, em termos de volume, muito parecido com o do mesmo período do ano passado. Ou seja, sem aquela injeção de demanda e sem uma demanda mais agressiva por parte dos compradores nesse momento. Tradicionalmente, o segundo semestre é marcado por uma evolução dessa demanda, mas o segundo semestre está começando um pouquinho mais calma e a gente precisa prestar atenção nisso. Outra coisa, vamos ver como vai ser o comportamento da demanda interna, principalmente no Dia dos Pais, ou para o Dia dos Pais. Tradicionalmente é uma data festiva e com a reabertura da economia, a gente pode ter algum impacto aí, principalmente na demanda interna. Mas será que isso pode interferir nos preços da arroba? Enfim, são questionamentos que a gente faz agora para o Fernando Henrique Iglesias, lá da Safras e Mercado. Já está o Fernando aqui com a gente no telão. Bem-vindo, meu amigo. Obrigado mais uma vez pela sua participação conosco aqui no Notícias Agrícolas. Vamos começar pelas exportações, Fernando, que vieram boas, é inegável, não dá para falar que foi um volume ruim, mas a gente já começa o segundo semestre igual ao do ano passado, sem grandes novidades aí, quando a expectativa deveria ser de incremento na demanda. Isso acende um sinal de alerta aí sobre os volumes a serem demandados no segundo semestre? Bom dia a todos. É sempre um prazer participar aqui. Não acende sinal de alerta. A gente tem que sempre pontuar que o desempenho das exportações em 2020 foi algo espetacular. O resultado das exportações de carne bovina no ano passado foi algo inédito, foi um resultado muito bom realmente. Lógico, as vendas para a China foram muito agressivas naquele período e ainda são. A gente vê um bom desempenho nas exportações em 2021. Teve uma queda de 1,8% em relação ao ano passado do volume exportado. É um bom desempenho, não tem como a gente tirar o mérito disso. Foi 166 mil toneladas de carne bovina embarcadas, então um desempenho realmente bem satisfatório. Houve crescimento no preço médio, houve avanço em termos de receita, então é um desempenho satisfatório aí para o mês de julho. Foi um resultado interessante. Então, por mais que a gente tenha uma expectativa de bom resultado dessas exportações no segundo semestre, a gente tem que sempre pontuar que o Brasil vai exportando muito bons volumes de carne bovina em 2021, por mais que não repita o desempenho do ano passado. Então, o desempenho ainda é positivo. A gente ainda tem que considerar muito acima da média histórica para o Brasil. O que você está dizendo, né, Fernando, é que não adianta esperar ganhos expressivos como a gente viu em segundos semestres de anos anteriores. A marca já está alta, o nível já está elevado. Então, se a gente conseguir manter o nível, já está de bom tamanho, é isso? Exatamente, ainda mais no mercado que a gente tem agora, com uma oferta muito ajustada aqui, a gente percebe uma movimentação ainda bastante com frigoríficos habilitados a exportar, ainda atuando de uma maneira bem enfática no mercado brasileiro em 2021, sempre pagando R$ 4, R$ 5 a mais pela arroba do boi gordo, principalmente esses animais padrão China, né, os animais mais jovens. Então, de qualquer maneira, o desempenho das exportações é muito positivo, ele é bom. Lógico, vai ser muito difícil repetir 2020, mas o desempenho no geral é satisfatório. Não tem como a gente tirar o mérito das exportações brasileiras nos últimos meses. Mas daí a gente tem aí uma pimentinha aí para a gente comentar, que é a questão do dólar, certo? Hoje a gente já viu o dólar mudar de patamar de novo. Questão política no Brasil, a situação política não é fácil e a gente caminha aí para um ano de eleição, né? Isso poderia dar novo fôlego para as exportações, na sua opinião, Fernando? Isso torna as commodities brasileiras, a carne bovina, inclusive, mais competitiva no mercado internacional. A gente está num período de grande turbulência política, isso a gente não pode negar, e isso joga contra o real. O que acontece? Essa semana a gente tem a reunião do Copom, a tendência é que haja um novo reajuste da taxa básica de juros, haja a confirmação da Selic, e isso deve oferecer algum espaço para o real valorizar.
mas não vai ser uma valorização tão arrojada assim. O que joga contra realmente essa política muito instável, esse turbilhão político, e ano que vem, como você falou, ano de eleição, uma eleição dificílima que vem pela frente, então muita turbulência adiante, vai ser muito difícil a gente ver o real encontrando espaço para valorizações tão arrojadas assim. Se não tivesse essas turbulências políticas em curso, os três poderes dialogassem de uma maneira no mesmo caminho, né, estivessem caminhando juntos, era bem possível que o real já estivesse bem mais valorizado, que a entrada de capitais no mercado brasileiro fosse bem mais arrojada. Mas com toda essa turbulência fica muito difícil, realmente acaba afastando o capital aqui do Brasil e acaba gerando esse processo de volatilidade, esses movimentos de desvalorização tão intensos. A expectativa para essa semana era realmente de um real mais valorizado em função do reajuste da taxa básica de juros. Essas notícias da política acabaram tirando um pouco, desviaram um pouco dessa rota. Muito bem, mas de qualquer forma, de olho no câmbio, de olho na valorização aí do real, que pode ter uma participação importante aí nas nossas exportações, certo? Exatamente. Quanto mais valorizado está o real, a gente já percebeu isso, nos momentos em que o real está mais desvalorizado, são os momentos em que os frigoríficos habilitados a exportar, que eles atuam de uma maneira mais arrojada no mercado. A gente já notou esse tipo de dinâmica, a gente já percebeu que eles ofertam preços mais interessantes à medida que ocorre esse processo de desvalorização cambial. Então, a gente já notou esse tipo de situação no mercado físico. Então, quanto mais desvalorizado o real, a tendência é que realmente eles atuem de uma maneira mais arrojada, aí, pagando mais para essa arroba do boi gordo. Então, é um elemento importante que a gente precisa considerar aí, né, no curto e no médio prazo, sem dúvida alguma. Muito bem. Agora, e demanda interna, hein, Fernando? O que a gente pode esperar da demanda interna? Você lembrou bem da evolução da vacinação, e uma faixa etária que tem uma grande participação no consumo, né? Sim, exatamente. A gente, em grande parte do país já está vacinando a faixa etária dos 30 anos, está finalizando essa faixa etária, que é muito importante em termos de consumo, em termos de demanda. Em alguns estados já estão iniciando a faixa etária dos 20 anos. Então, é um movimento importante que permite aquela reabertura da atividade econômica sem riscos de colapso do sistema de saúde, sem aquela necessidade de abre e fecha, sem a necessidade de restringir comércio. Então, a gente tem um otimismo em relação ao Dia dos Pais. Lógico, o preço da carne bovina continua muito proibitivo, mas o que a gente percebe é que o funcionamento dos restaurantes vai ser algo mais próximo da sua normalidade do que a gente viu no ano passado. A gente tem aquelas medidas ainda de distanciamento social a serem respeitadas dentro dos estabelecimentos. Não pode ter uma capacidade tão grande assim de pessoas dentro dos restaurantes como a gente via em anos anteriores, né? Anos anteriores à pandemia. Mas, de qualquer forma, já é um Dia dos Pais com mais otimismo em relação ao ano passado. Então, a gente vai ver restaurantes, outros estabelecimentos demandando mais. Então, é possível que a gente veja algum movimento de alta da carne bovina nesse período. Lógico, ela continua já, ela está num patamar bastante proibitivo, e a gente vê um processo de migração muito amplo para a carne de frango e não para de ganhar valor. A carne de frango não para de subir em 2021, está num movimento bastante consistente de alta realmente. Está subindo muito os preços da carne de frango. Foi a única proteína que não teve nenhum momento de queda em 2021. A carne de frango, o frango, no geral, só fez subir, enquanto as outras proteínas aí atravessaram seus momentos de baixa, seus momentos de volatilidade. A carne de frango é uma curva ascendente só. Muito bem. Ô, Fernando, e por falar em mercado interno e por falar em demanda pontual, você citou aí o Dia dos Pais, que costuma ser um momento de demanda interessante aí no consumo de carne. Esse ano, a gente pode contar com o Dia dos Pais como uma chavinha aí para uma mudança de patamar nos preços da arroba, ou essa questão do alongamento das escalas pode jogar um balde de água fria nisso? O grande problema é que os frigoríficos têm relatado uma posição muito confortável das escalas de abate, principalmente aí em São Paulo. São Paulo tem frigoríficos aí trabalhando com 10 dias úteis de escala, aproximadamente. Já tem, vai aumentando a oferta de animais confinados no mercado, vai entrando mais uma oferta maior e o frigorífico vai folgando sua escala. O que a gente não percebe também é o frigorífico tentando exercer pressão. A gente não vê negócios abaixo da referência média. São Paulo aí aderindo bem às negociações entre 315 a 320, né? A gente vê negócios flutuando nesse nível de preço já há um bom tempo.
um período relativamente longo, pelo menos 20 dias a gente já vê negociações flutuando nessa faixa e não está saindo muito disso. O mercado está trabalhando nesses preços até de uma maneira bastante consistente e não vê os frigoríficos tentando exercer pressão por mais que a escala de abate esteja bem mais confortável em comparação a meses anteriores. Então, o que a gente percebe é que por mais que haja essa demanda em relacionada ao Dia dos Pais, a tendência é que a gente não veja um movimento tão arrojado de alta assim. Talvez a gente veja negociações pontuais aí acima da referência média, mas não vai ser aquela explosão de preços que nem a gente já viu em momentos anteriores aí na pecuária. Vai ser um movimento mais cadenciado realmente. Já deu para perceber algum movimento de correção da carne, por exemplo? Ainda não, a semana está com preços firmes por enquanto. A gente percebe o casado aí a 18,40, 18,50 o quilo, considerando São Paulo como referência. Mas, de qualquer maneira, há um otimismo aí para a primeira quinzena do mês, há um otimismo em relação a consumo, como a gente já falou, né? Além da entrada do salário, tem Dia dos Pais, tem toda essa preparação. Então, tem que ficar muito atento em relação a isso, que pode ser um movimento interessante para o preço da carne, efetivamente, que não necessariamente vai se refletir na arroba do boi gordo. No caso do mercado interno, o Dia dos Pais pode ter uma demanda maior, sim, mas os frigoríficos, teoricamente, já estariam preparados para atender essa demanda com as escalas bastante alongadas, como você bem pontuou. Óbvio que eles vão ter que repor esse estoque, mas não precisa fazer isso correndo, né, Fernando? Dá para negociar bem, né? É exatamente isso. Tem toda uma tranquilidade para o frigorífico agir no mercado agora, porque ele realmente está com uma posição bem confortável das escalas, pelo que eles estão relatando, estão sinalizando aí por uma posição muito confortável, então não tem tanta pressa, a gente não vê a ânsia ali na compra de gado, aquela necessidade de compra. Enfim, eles estão mantendo um ritmo cadenciado de negócio, estão alongando a posição e não tem pressa em relação a isso. Também a gente não, como eu já mencionei, a gente não vê movimento de pressão, a gente não vê frigorífico testando níveis mais baixos no mercado por enquanto. Está mantendo ali esse 315 a 320 para animal padrão China, 310 até 315 para animal destinado ao mercado doméstico, está trabalhando nessa faixa de preços aproximadamente. Muito bem. O fato é que os frigoríficos conseguiram alongar as escalas num período em que tradicionalmente é de baixa oferta. Ou seja, tem alguma estratégia aí por trás de preparação para atender esse aumento da demanda. Mas e para o final do ano, Fernando? O que a gente pode esperar? Os frigoríficos tendem a adotar essa mesma estratégia ou a situação é diferente? Para o último trimestre, a situação é um pouco diferente. A gente tem uma expectativa aqui de uma retomada muito mais consistente da nossa atividade econômica, a vacinação praticamente concluída nesse período, as atividades, então, retomando praticamente totalmente a sua normalidade. Já esperamos aí que não haja necessidade de utilização de máscara, por exemplo, nesse período, as medidas de distanciamento sejam abrandadas país afora. Então, isso gera muita expectativa em relação a consumo. O que a gente tem certeza, que a gente tem a percepção é que a oferta vai ser discreta. Esse ano a gente tem que pensar que os custos para confinação são muito elevados e a curva de preço no mercado futuro não é tão atraente assim. Então, a gente vai conviver com uma oferta restrita no restante de 2021. Isso parece bastante certo. E, além disso, a gente tem que considerar que a pastagem está muito degradada nesse momento, então aquele animal de regime extensivo vai demorar a chegar no mercado. A gente não vai ver esse animal ali de pasto chegando no mercado ali no último trimestre, vai demorar um pouquinho mais. O desgaste na pastagem é muito grande nesse momento, principalmente no Mato Grosso do Sul, ali, São Paulo também tem uma dificuldade em relação a isso, porque foram estados em que a geada pegou ali também, né, ampliando esse desgaste das pastagens. Então, a variável da oferta está ali. A gente vai trabalhar com oferta restrita. E em relação às exportações, a demanda externa, que a gente precisa observar é que esse último trimestre é aquele período do ano em que a China costuma fazer essa preparação ali para o Ano Novo Lunar, que é o período de maior demanda. Então, a tendência é de uma exportação, de um ritmo de exportação ainda positivo. Por mais que haja renegociação de contrato em curso, China tentando pagar menos pela proteína animal, enfim, a gente vê esses movimentos de mercado com um bom desempenho das exportações brasileiras aí no restante do semestre. Então a gente vai ver uma demanda uma demanda mais aquecida, uma demanda interna voltando à normalidade, exportação em bom ritmo e oferta restrita.
Isso combina aí com preços mais altos. A questão é que para ir além daqueles 325, que nem a gente já viu, precisa de algo mais. Esse algo mais que parece que está faltando ali, esse encaixe para o mercado dar aquela explosão de preços novamente. Falta um detalhezinho mesmo, realmente, para que isso aconteça. Boa. Bom, então, passamos aí por todas as etapas do mercado, tentando entender o que pode vir por aí, mas o fato é que o pecuarista tem que ficar atento às possibilidades, certo, Fernando? Nesse momento, apesar de não vermos uma expansão dos preços, as negociações estão fluindo normalmente e para o último trimestre a gente tem que esperar para ver qual vai ser o incentivo da oferta e como a demanda vai participar aí dessa relação aí com a oferta que a gente vai ter no final do ano, certo? É exatamente isso. Só para deixar muito claro aqui, esse ano de 2021 ele é muito desafiador em vários aspectos. Então, o pecuarista ele precisa adotar mecanismos para se proteger de toda essa volatilidade do mercado. Aqui na Safra de Mercado, a gente faz todo esse acompanhamento, monitoramos todas essas questões envolvendo relações de oferta e demanda, custo de nutrição animal, as possibilidades em torno do hedge, possibilidades em torno de movimentos especulativos, tudo isso a gente oferece suporte, oferece esse tipo de consultoria. Então, é muito importante realmente que o pecuarista busque mecanismos para se proteger de toda essa volatilidade que está presente no mercado de 2021. Não tem jeito, não tem mais espaço para você deixar aí o momento de venda ali é o sabor do mercado. Então, há mecanismos para você fazer a sua venda de uma maneira mais correta possível para você melhorar, garantir o seu lucro, garantir o resultado do seu confinamento, garantir o melhor desempenho possível. Então, fique atento a essa dica do Fernando, não fique olhando só o mercado passar, só o mercado atuar, participe dele, se proteja e evite surpresas desagradáveis. Eu acho que esse é o recado principal aí para você e as ferramentas existem, basta você conhecer, entender e, obviamente, tá junto aí com quem entende para fazer os seus negócios, para fazer as suas proteções. Então, a gente agradece mais uma vez, viu, Fernando, a sua participação aqui conosco no Notícias Agrícolas e já aproveita para te convidar para voltar sempre aí, afinal de contas, é sempre importante ter informações de qualidade para ajudar o produtor na tomada de decisão. Eu que agradeço, uma boa tarde a todos e um ótimo restante de semana. Até a próxima. Valeu, Fernando. Abraço, meu amigo. Tá aí, Fernando Henrique Iglesias, Safras e Mercado, aqui com a gente, analisando o mercado do boi nesta terça-feira. Vamos aos números, vamos ver como estão trabalhando as negociações lá no Mercado Futuro, lá na B3 em São Paulo. De olho na tela, vamos lá. Agosto, R$ 317,90, está trabalhando com alta de 0,13%. O setembro, R$ 324,00, alta de 0,62%. Outubro, R$ 326,00, se recuperando também 0,31%. E o novembro, R$ 330,35, alta de 0,26%. Mercado animado, portanto, lá na B3. O indicador CPEA para o boi gordo, fechando ontem a R$ 316,20, com uma queda de 1,16%. São os números, portanto, do mercado. A gente fica por aqui. Agradeço muito a sua atenção, a sua audiência. Na sequência, tem João Batista Olive com Tempo e Dinheiro. Se inscreva em nossas mídias sociais. No Facebook, Notícias Agrícolas. No Instagram, @Notícias Agrícolas. E em nosso Twitter, @Norteagri. E para não perder nenhum vídeo, não se esqueça de nos acompanhar no YouTube e na Twitch, Notícias Agrícolas Oficial.